Três fundos imobiliários de papel para dividendos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, você deve avaliar o risco que cada fundo representa. Aqui a ideia desse vídeo é apenas trazer um comparativo para mostrar que mesmo sendo do mesmo setor, existe diferença entre os fundos. Você deve ficar de olho antes de você investir. IRDM, MXRF11 e KNCR são diferentes no perfil e no risco. Se você escolher sem entender isso, pode acabar frustrado. Eu vou explicar sobre cada um, sobre as suas diferenças e para que serve cada um deles dentro da sua carteira. O IRDM, que é o Iridium Recebíveis Imobiliários, ele é um tipo de fundo CRI, fundo de papel com gestão mais ativa e perfil agressivo. Os pontos fortes, ele costuma buscar taxas mais altas e diversificar setores, dividendos geralmente maiores. Veja que aqui, o que eu sempre comento, sempre quando a gente fala de ações, a gente fala que quanto maior o ganho, mais risco você vai ter. Então, ele busca taxas mais altas e ele consegue pagar um dividendo mais alto, só que o risco ele vai ser maior, então você tem que ficar de olho nisso. Ele tem uma maior exposição a CRIs de risco de crédito, por isso que ele paga um rendimento maior e parte da carteira é indexada ao IPCA, o que gera mais oscilação com juros. Então ele tem uma parte da carteira atrelada ao IPCA, então a Selic movimentando, ele acaba tendo uma oscilação também, uma volatilidade. E o perfil indicado é quem aceita mais volatilidade para ter um retorno maior. Um adendo é que esse fundo, no momento que está sendo gravado esse vídeo, ele tem uma possibilidade de fusão com outro fundo, por isso que ele não é uma recomendação de investimentos, ele é só uma forma educativa de nós mostrarmos a diferença entre três fundos do mesmo setor, que cada um serve para um tipo de propósito, não é uma recomendação. O segundo fundo, que é o MXRF11, o Maxi Renda, ele é do tipo híbrido, mas hoje ele é mais focado em CRI. Os pontos fortes dele, ele é um fundo bastante popular, então ele tem bastante pessoas investindo nesse fundo, ele vai ter uma boa liquidez, ele tem uma gestão conservadora com dividendos estáveis. Aqui é interessante, já é diferente do fundo anterior, ele tem uma gestão mais conservadora, com isso ele vai te dar um dividendo um pouco menor, mas é mais estável. Ele tem um risco menor que o RDM, mas ainda sensível à taxa Selic. Por mais que ele tenha um controle no risco, ele ainda está sofrendo com a volatilidade da Selic. Se a Selic cai, o rendimento do fundo tende a reduzir. Perfil indicado para quem, eu esqueci de marcar aqui, o perfil indicado dele é para quem quer receber dividendos mensais sem muita surpresa, mas com rendimento menos explosivo, ou seja, com menor volatilidade, de uma forma mais segura. Você vai receber um pouco menos, mas vai ter garantido ali o teu rendimento. E o outro fundo de investimento é o KNCRI 11, que é o Kinea Renda Imobiliária. Ele é do tipo CRI também, majoritariamente atrelado ao CDI. O CDI ele corresponde basicamente à taxa Selic, então ele vai seguir a Selic. Os pontos fortes, ele é muito conservador, baixo risco de crédito, bastante previsível. O risco praticamente limitado à queda da taxa Selic, não pega tanto prêmio como outros fundos. Ele não vai ter uma volatilidade caso a taxa Selic caia, mas ele, por consequência, ele acaba sendo mais seguro. Então, o perfil indicado para esse tipo de fundo é quem quer segurança e menor volatilidade. Se você está montando uma carteira de investimento, você quer ter um ativo mais seguro, vale a pena ter esse. Se você quer um pouco mais de risco, obviamente, numa porcentagem menor, de acordo com o que a gente sempre ensina na Start Grana. Se você quiser conhecer, você pode clicar no link da descrição. E agora a gente tem um QR Code aqui, ó, um cupom de desconto aqui, que você pode ganhar um bom descontinho na assinatura. Esse cupom, por enquanto, ele vale para todos os produtos, tá? Não vai ficar para sempre. Se você estiver vendo o vídeo daqui a algum tempo, pode ser que não tenha mais esse cupom. Então ele é indicado para quem quer uma segurança e menor volatilidade, mesmo que o dividendo seja menor. Percebe que aqui, quanto menor o dividendo, mais seguro a gente é.
E, obviamente, quanto mais risco você tem, menor tem que ser o seu capital investido, porque você fica protegido. Se você se expõe muito ao risco, a chance de perda é maior. E aí a gente entra na parte de comportamento. Talvez você fique assustado com uma queda, por mais que os fundos imobiliários a queda seja menor, mas o IRDM, por exemplo, ele está com 19% de queda, acho que do último topo. A média dos fundos tem sido de 5 a 8% ali, a maioria deles. É algo, apesar que ele paga um bom dividendo, mas pode ser que esse dividendo não venha sempre esse valor. Então, fica aí, como ele tem uma gestão de risco também, ele provavelmente vai fazer a fusão aí. Não sei se vale a pena aportar um valor muito grande nele. E para a gente resumir o estilo de cada fundo, então para quem busca segurança máxima, eu quero ficar extremamente seguro, você vai de KNCRI e tá tranquilo, você vai ter a sua renda, você vai ter uma volatilidade menor, uma gestão mais segura. Se você quer um meio termo, você vai de MXRF11, também você vai ter um bom rendimento, mas talvez você tenha uma volatilidade um pouco maior. E se você quer um fundo agressivo buscando mais rendimento, você vai para o IRDM 11. A ideia aqui é mostrar que na mesma classe de fundo imobiliário, que são os fundos de papel, você pode ter estratégias diferentes da tua carteira. Você precisa conhecer cada tipo de ativo para você encaixar dentro da sua estratégia. Talvez a pessoa olha só a queda que o fundo teve, vai faz um grande aporte no IRDM, pode ser que acerte a mão e venha a ter lucro, pode, mas talvez a volatilidade seja muito grande e a pessoa fique assustada. Então você precisa sempre olhar o que o fundo te proporciona. Às vezes você fala, não, vou comprar fundo imobiliário que é seguro, eu vou pegar fundo de papel que é tranquilo. Mas dentro das classes vai ter vários tipos de fundo, porque isso vai depender da gestão, vai depender do quanto de cotista tem, vai depender do risco, vai depender se está muito concentrado esses papéis. Às vezes está em poucos bancos, poucas empresas, às vezes está num curto prazo também. Então precisa ficar de olho para que você consiga tomar uma boa decisão. Lógico que aqui esse vídeo é só uma ilustração, são 3 fundos, existem outros fundos. A ideia aqui é que você aprenda a fazer esse tipo de comparação. Pode utilizar a inteligência artificial, coloca os fundos ali para você ter uma ideia de como funciona, para que você não fique de uma forma descorrelacionada, mas ruim dentro da sua carteira. Talvez você fique muito exposto em algo que deveria ser uma quantidade menor e talvez na segurança, se você busca uma carteira conservadora, talvez você não comprou tanto quanto você deveria ou no seu processo de decisão você acabou escolhendo de forma errada. Caso você queira risco, você acabou comprando algo que vai te trazer uma boa segurança. Então tudo isso tem que levar em consideração. É isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem você ama. Não esqueça também de conhecer a startgrana.com.br. É isso, até a próxima. Tchau!